Eu recebi o áudio às 11h22 da noite. Eu estava deitada com o celular na mão, vendo aquelas coisas aleatórias que a gente vê quando não consegue dormir, mas também não tem disposição para fazer nada. Reels, notícia, aquele ciclo de terça-feira à noite. A notificação chegou no WhatsApp. Grupo, família, remetendo, Rodrigo, áudio 214. Abri sem pensar, dei play. Oi, gente, então sobre o sábado, eu já confirmei o restaurante para 18 pessoas. Falei com a tia Marta, com o Deco e com a Pati, tá tudo certo. Só lembrando que a Débora não vai saber de nada, combinado? A gente não vai convidar ela dessa vez. Já expliquei pra mãe por que é melhor assim. A Débora complica tudo que ela toca. E o aniversário de 50 anos da mãe tem que ser leve, sem drama. Você me entende? 2 minutos e 14 segundos. Fiquei com o celular na mão por um bom tempo depois que o áudio acabou. O meu nome é Débora, 40 anos. Auxiliar administrativa numa cooperativa de saúde. Moro sozinha num apartamento de 2 quartos a 20 minutos da casa onde eu cresci. Sou a filha do meio, tem a Patrícia, 44, e o Rodrigo, 36. E tenho uma mãe, Dona Conceição, que estava prestes a completar 50 anos e cuja festa eu acabara de descobrir que não estava convidada. Rodrigo mandou o áudio no grupo errado. O grupo família tinha eu, ele, a Pati, minha mãe, 2 primos e uma tia. O grupo que ele queria era outro, um que eu não sabia que existia. Deixa eu te contar quem eu era nessa família antes daquela noite de terça-feira. Era a que resolvia aniversário, a que lembrava data, a que ligava para minha mãe todo dia útil às 7 da manhã. Não porque era obrigação, mas porque eu gostava, porque ela acordava cedo e ficava sozinha até o meio-dia. E aquele telefonema era a forma que eu tinha de dizer: eu tô aqui sem precisar dizer com palavras. Era a que ficou 4 fins de semana seguidos na casa dela, quando ela teve uma crise de pressão no ano passado. A que levou ao cardiologista, ao clínico, ao retorno, ao exame. A que organizou os remédios num porta-comprimidos com etiqueta de dia e horário, porque minha mãe confundia os nomes. Era a que, quando a Pati estava passando por um divórcio difícil, ficou no telefone até meia-noite ouvindo. Que ajudou o Rodrigo com o currículo quando ele ficou desempregado por 8 meses. Que emprestou dinheiro, não muito, mas suficiente, sem cobrar, sem pressionar, sem mencionar de novo. Era a que ficava. Toda família tem uma. E toda família, de vez em quando, trata essa pessoa como se o simples fato de ela ficar significasse que ela não precisa de nada em troca. Se você conhece essa sensação de ser a que fica, a que resolve, a que nunca vai embora, compartilha esse vídeo, porque o que acontece comigo nessa história é mais comum do que deveria ser. Continua. Deixa eu ser honesta, não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que o Rodrigo fez algo que me magoou e a família acobertou com a desculpa de que era o jeito dele. Não foi a primeira vez que eu me senti um pouco de fora, um pouco de lado, um pouco menos do que os outros, sem conseguir apontar exatamente por quê. Tem uma coisa específica que eu sempre lembrei, mesmo depois de anos. Tinha umas 2 décadas. Minha mãe ganhou um dinheiro extra de uma ação trabalhista que ela tinha movido contra uma empresa antiga. Não foi muito, uns R$4.000. Ela chamou a Pati e o Rodrigo para contar. Os 3 foram jantar fora para comemorar. Eu não fui chamada. Quando perguntei para minha mãe, ela disse que tinha esquecido de me avisar. Que foi rápido, que não deu tempo. Eu tinha 20 anos, engoli. Teve o Natal de 2018, em que o Rodrigo deu um presente personalizado para Pati. Uma foto em canvas dos 2 quando eram crianças. E para mim deu um kit de produtos que claramente tinha sido comprado às pressas, de um daqueles stands de corredor de shopping. A embalagem ainda tinha o adesivo de desconto. Não disse nada. Teve o almoço de Dia das Mães de 2021, em que a Pati e o Rodrigo dividiram o presente entre eles 2. Uma viagem de fim de semana para minha mãe num hotel fazenda. E me avisaram depois, quando já estava pago, dizendo que ia ficar caro demais para 3. Que se eu quisesse, poderia colaborar com qualquer valor. Contribuí com R$200 e meu nome não foi na cartinha que acompanhou o presente. Cada coisa dessas, sozinha, parece pequena,
É só quando você coloca uma do lado da outra que começa a ver o contorno. E naquela noite de terça-feira, ouvindo o áudio do Rodrigo pela segunda vez, porque eu ouvi de novo, precisei ouvir de novo, o contorno ficou nítido como nunca tinha ficado antes. A Débora complica tudo que ela toca. Na quarta-feira de manhã, fiz o que eu precisava fazer antes de fazer qualquer outra coisa. Tirei print do áudio, do horário, do grupo, da mensagem inteira. Não para guardar como prova de crime. Não era isso. Era para mim mesma. Para que nas semanas seguintes, se alguém tentasse me dizer que eu tinha entendido errado, que foi brincadeira, que eu estava exagerando, eu tivesse algo que fosse real, concreto, com hora e data. Depois fui trabalhar. Não liguei para minha mãe naquela manhã. Pela primeira vez em anos, não liguei às 7. Ela me ligou às 8h30. Atendi. Débora, bom dia, tudo bem? Tudo bem, mãe. Silêncio de 2 segundos. O tipo que aparece quando a pessoa do outro lado sabe que deveria perguntar alguma coisa, mas não sabe como. Você tá estranha. Tô no trabalho. Desliguei com cuidado. Não com rispidez, com cuidado. Naquela tarde, o Rodrigo me mandou mensagem no privado. Ei, Debbie, preciso te falar uma coisa. Mandei uma mensagem no grupo errado ontem à noite. Não era para você ver. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Respondi. Eu sei. Ele não respondeu mais nada por 3 horas. Depois mandou. Posso te ligar? Pode. Ele ligou. E fez o que as pessoas fazem quando são pegas em algo que não conseguem negar. Tentou explicar o inexplicável. Disse que não tinha sido mal intencionado, que ele só queria proteger a festa da mãe, que eu tinha um histórico de deixar as coisas pesadas, que ele sabia que eu ia entender se eu pensasse bem. Deixei ele falar. Quando ele terminou, eu disse: Rodrigo, eu ouvi o áudio inteiro. Você falou por 2 minutos e 14 segundos sobre por que eu não devia ir ao aniversário de 50 anos da nossa mãe. Isso não é proteção, é exclusão. E você fez isso com a conivência dela. Silêncio. A mãe sabe que eu ouvi? Ainda não. Então não precisa contar. Eu vou contar. Desliguei. Liguei para minha mãe. Não contei tudo pelo telefone. Disse só que precisava ir até a casa dela naquele sábado, que tinha algo importante para falar. Ela ficou quieta por um momento. É sobre o aniversário? Aquela pergunta me respondeu o que eu precisava saber antes mesmo de eu ir lá. Ela sabia. Fica comigo. Porque a conversa que eu tive com a minha mãe naquele sábado foi a mais difícil que eu já tive na vida. Não por causa do que ela disse, mas por causa do que ela não disse. Te conto agora. Fui à casa da minha mãe no sábado de manhã. A Paty estava lá, o que me disse que minha mãe tinha avisado que tinha sido combinado. Elas estavam sentadas na cozinha quando eu cheguei. O café estava feito, 3 xícaras na mesa. O Rodrigo não estava. Sentei, coloquei o celular na mesa com a tela para cima. O print do áudio aberto. Minha mãe olhou para o celular. Depois para mim, depois para o café. A Paty foi a primeira a falar. Débora, a gente sabe que foi errado, mas o Rodrigo não quis te machucar. Ele só... Paty, eu a interrompi com calma. Deixa a mãe falar. Silêncio. Minha mãe ficou olhando para o café por um tempo longo. Depois disse: Eu sei que o Rodrigo errou. Eu pedi para ele não fazer desse jeito. Mas você concordou em não me convidar? Ela não respondeu de imediato. Eu achei que ia ser mais tranquilo assim. Você e o Rodrigo sempre... Mãe. Eu disse isso com uma voz que eu nunca tinha usado com ela antes. Não grossa, direta. Você foi completar 50 anos e você achou que ia ser mais tranquilo sem mim. Ela olhou para mim finalmente. Tinha lágrima nos olhos dela. E ali, naquele momento, eu precisei tomar a decisão mais difícil de toda a situação. Não era decidir se eu ficava brava. Já estava. Não era decidir se ia confrontar o Rodrigo. Já tinha confrontado. Era decidir o que eu ia fazer com o que estava vendo nos olhos da minha mãe. Porque nos olhos dela tinha remorso. Real. Do tipo que não é performático. Mas também tinha algo que eu conhecia bem. Aquela postura de quem se arrependeu, mas não vai mudar o padrão que gerou o erro. Ela ia pedir desculpa. Ia chorar. Ia dizer que me amava. Ia dizer que foi um erro,
que o Rodrigo a convenceu que ela não quis assim. E depois, na próxima vez que o Rodrigo dissesse que eu complicava tudo, ela ia concordar de novo. Porque era mais fácil concordar com ele do que lidar com o conflito. Eu sabia disso. Sabia há anos. Só nunca tinha tido um áudio de 2 minutos e 14 segundos para confirmar. Então eu disse o seguinte: mãe, eu não vim aqui para brigar. Vim porque você é minha mãe e eu te amo. Mas eu preciso que você ouça uma coisa. E que ouça de verdade. Não só para me dizer que sim e depois esquecer. Ela assentiu. Eu ligo para você todo dia útil às 7 da manhã. Fui eu que levei ao cardiologista, ao clínico, ao retorno. Fui eu que fiquei 4 fins de semana na sua casa quando você teve a crise de pressão. Não estou dizendo isso para cobrar. Estou dizendo para que você entenda o que significa você ter concordado em não me convidar para o seu próprio aniversário. Minha mãe estava chorando. Eu errei, Débora. Eu sei, mãe. Levantei, peguei a bolsa. Feliz aniversário, eu te amo. E fui embora. Nos dias seguintes, a família entrou em modo de contenção de dano. A Paty me mandou mensagem dizendo que tinha conversado com o Rodrigo e que ele estava muito arrependido. O Rodrigo me mandou mensagem dizendo que eu tinha razão e que ele havia exagerado. Um primo que estava no grupo original me ligou para dizer que achou tudo errado desde o começo. Eu li tudo, respondi com cordialidade. E não mudei nada do que havia decidido. Não foi uma decisão dramática. Não foi um corte de relação. Não foi um ultimato. Não foi uma cena. Foi mais silenciosa do que isso. Eu simplesmente parei de ser a que ficava para qualquer coisa. Parei de ligar às 7 da manhã todo dia. Passei a ligar 2 vezes por semana. Parei de ser a referência automática para resolver o que aparecia. Passei a dizer não consigo quando não conseguia, em vez de reorganizar a minha semana inteira para encaixar o que a família precisava. Não com raiva, com consciência. Porque aquilo que o Rodrigo disse no áudio, a Débora complica tudo que ela toca, não era verdade. Mas me ajudou a entender uma coisa sobre como eu tinha sido tratada por anos. Quando você resolve os problemas de uma família, você se torna invisível da maneira específica de quem não é visto quando não está resolvendo nada. A festa de aniversário da minha mãe aconteceu naquele sábado sem mim. Depois ela me ligou. Sentei falta de você. Eu acreditei. Eu sei, mãe. Ano que vem eu quero você. Fiz uma pausa. Ano que vem eu quero estar também. Deixei aquela frase no ar. Não como ameaça, como informação. A diferença entre as duas é sutil, mas é real. Ameaça é sobre o outro. Informação é sobre você. Eu estava dando uma informação sobre mim mesma, que a minha presença a partir dali não era garantida só porque eu sempre tinha estado. Que ela teria que ser construída dos 2 lados, de um jeito diferente do que tinha sido. Fui à delegacia na semana seguinte. Não para prender o Rodrigo, não porque havia crime, mas porque eu queria que existisse um registro, um BO de perturbação de tranquilidade, simples, com data e descrição do áudio. A delegada que me atendeu ouviu tudo. No final disse: senhora, isso não vai gerar processo nenhum, mas se a senhora quer que fique registrado, registramos. Quero. Ela registrou. Eu saí de lá com uma cópia do boletim na bolsa e com uma leveza que não esperava sentir. Porque tem uma coisa que a gente aprende quando para de tentar ser invisível para as pessoas que te tratam como se você fosse. O seu nome, escrito num papel oficial com data e hora, ocupa espaço no mundo. E ninguém pode tirar aquilo de você. O Rodrigo vai continuar sendo meu irmão. Minha mãe vai continuar sendo minha mãe. E eu vou continuar sendo a Débora. Só que a partir daquele áudio de 2 minutos e 14 segundos, a Débora que eles conheciam, a que ficava, a que resolvia, a que engolia, essa foi embora. Ficou outra, uma que ainda ama, mas que aprendeu que amor não precisa ser confundido com disponibilidade ilimitada. Se você chegou até o final dessa história comigo, muito obrigada. Me conta nos comentários. Você já foi excluída de algo pela sua própria família? E como você lidou? Estou lendo tudo. E se você conhece alguém que está passando por isso agora, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes é isso que falta. Saber que não está sozinha.